Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os amigos aí do Facebook, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui, irmãos, para transmitir o estudo bíblico da palavra do Senhor. Amém? Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, e nós estamos aqui, irmãos, para transmitir essa live, né? Fazer esse estudo bíblico da palavra do Senhor para os irmãos congregantes aí do ministério que vão estar aí assistindo ao vivo ou que vão assistir depois também, né? Os amigos aí do Facebook, vai ficar salva essa live e nós vamos estar também postando no grupo ali do WhatsApp, porque nós sabemos que através desse decreto, né? Nós não podemos estar aí aglomerando pessoas nos cultos, mas para não deixar de dar o estudo bíblico, aí nós encontramos aí essa direção de Deus de estarmos fazendo a live, né? Então é para os congregantes, nossa irmã Elisângela já está aí, Pedro Henrique, minha família está aí, está lá na sala, né? Curtindo ali, assistindo também. Irmãos, hoje nós resolvemos fazer aqui, porque aqui é um lugarzinho onde eu já montei para estar fazendo a live, né? Já comprei aqui alguns equipamentos para sair melhor o som e a imagem também. Lá na igreja eu percebi que estava dando muito eco, então ficava difícil das pessoas entenderem o que estava sendo dito ali no estudo. Então é uma forma de melhorar, né? Para as pessoas entenderem, porque o estudo bíblico é muito importante você entender tudo o que está sendo dito. Lá na igreja nós temos que melhorar os equipamentos, deixar os equipamentos ali mais profissionais para estar transmitindo também, irmãos. E vou dizer, equipamentos é caro, né? De transmissão. Então, graças a Deus, Deus está transmitindo aqui essa live. Amém, meus irmãos? É daqui de casa, né? Onde nós encontramos este lugar aqui, os equipamentos para estar fazendo aí essa transmissão. Então fique ligadinho no estudo bíblico da palavra do Senhor nessa noite. Creio que todos aí que derem valor ao estudo bíblico, saberem da importância do estudo bíblico aí, vão sair edificados nessa noite de hoje. Amém? Sabemos que muitas vezes não temos paciência de ficar assistindo ao vivo ali, irmãos, mas é importante. Se você dá valor, você vai sair aqui edificado, abençoado nessa noite de hoje. Antes de começarmos, vamos aqui fazer uma oração, agradecer a Deus, né? E fazer uma oração, apresentar a Ele este estudo bíblico nessa noite de hoje. Amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, nessa noite nós te agradecemos, nessa noite nós te bendizemos, louvamos e exaltamos o seu nome, Senhor. Meu Pai, tome aqui as nossas vidas em suas mãos, abençoe cada vida que já está aí acompanhando esse estudo bíblico nessa noite. Os irmãos que vão estar acompanhando também nas suas casas, meu Pai. E os irmãos que vão estar aí, meu Deus, mais tarde aí, encontrando essa live para assistir esse estudo bíblico, meu Pai, para ouvir esse estudo bíblico. Que o Senhor possa estar abrindo nossas mentes, que o Senhor possa estar abençoando cada um. Abrindo nossas mentes, meu Pai, nos dando entendimento da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, meu Pai, é viva e eficaz nas nossas vidas. E nós somos abençoados, libertos, transformados e salvos através da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, repreendemos todo o mal, todo impedimento, meu Deus, que tudo venha a ser para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu mudar esse ventilador aqui, senão minha garganta não aguenta. Amém, irmãos? Beber uma aguinha. Glória a Deus. Então, nós estamos estudando esse trimestre a revista da CPAD. Essas revistas que nós estudamos são da CPAD, né? E a lição que nós estamos estudando é Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Glória a Deus. CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a CPAD que publica essas revistas. E nós estamos estudando essa lição desse trimestre, primeiro trimestre. Quero mandar um alô para nossa irmã Cláudia Maria, que Deus abençoe a irmã Cláudia Maria. Então, irmãos, nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2020, porque quando abriu a igreja ali, aí nós começamos um pouquinho depois as lições. Então eu creio que algumas igrejas aí já estudaram essas lições, nós começamos um pouquinho mais tarde, porque a igreja quando abriu já tinha começado a lição do primeiro trimestre. Mas não deixa de ser bênção, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia nas nossas vidas. Vai um abraço aí para o irmão Fernando e para o irmão Eurandi também, Félix, que está aí, né? Então, raça humana, origem,
queda e redenção. Essa lição que nós estamos estudando. E hoje nós estamos na lição número 5. Lição número 5 vai falar da unidade da raça humana, irmãos. Unidade da raça humana. É importante entender que essa unidade, não tem a ver com aquela lição que nós aprendemos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, ele é constituído de espírito, alma e corpo, Unidade é no sentido de que todos nós viemos de um só casal. É isso que nós vamos aprender nessa lição de hoje. É sobre informação genética. Todos nós derivamos da mesma informação genética. Todos nós viemos de um casal, irmãos. Qual é esse casal? Adão e Eva. Amém? Mandar um alô para a irmã aí que está botando curtir, Tá com a máscara ali. Não sei se é médica. Que Deus abençoe a vida da irmã. Então, texto áureo. Nós vamos estar aqui acompanhando essa revista. Vou estar lendo para os irmãos. Irmãos, preste atenção. Texto áureo está lá em Malaquias 2, versículo 10. Olha só o que diz no texto áureo. Diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Vou repetir, Malaquias 2, versículo 10. O Claudionor, Claudionor Machado. Que Deus abençoe a vida do Claudionor em nome de Jesus. Então, repetindo, irmãos, Malaquias 2,10 diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Malaquias 2, versículo 10. Então, nós vamos para a verdade prática, irmãos. Verdade prática diz: apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Olha só, irmãos, que beleza, Que maravilha. Apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Amém, meus irmãos? Depois nós vamos estar aprofundando, mais para frente vamos estar aprofundando essa causa. Sobre essa questão que todos nós, toda a humanidade provém de um único casal, nós já vamos estar lendo aqui algumas referências. Um alô para a irmã Maria Clarinha, que está aí também. Vamos estar lendo aqui algumas referências, irmãos. Atos 17, 26. Os irmãos que estão aí nas suas casas, peguem uma caneta, peguem um caderninho, porque é importante anotar. Você não vai ler agora, mas depois você lê na sua casa. Olha só, referências que confirmam isso, que todos nós viemos de um mesmo casal. Atos 17, 26. Vai dizer assim, e de um só sangue, eu vou ler aqui na revista Almeida, Revista Almeida Corrigida Fiel. Amém? Que eu vou estar lendo aqui essa referência. Atos 17, 26. Diz assim, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Irmãos, vamos nos concentrar aqui na parte A, olha só. De um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. De um só sangue. E Gênesis 3:20. Lemos aqui Atos 17, 26. Agora nós vamos ler Gênesis 3, versículo 20. Olha o que diz. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Olha só, irmãos. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Amém? Só para estar confirmando aí que nós todos viemos de um só casal, irmãos. Olha só. A leitura bíblica em classe dessa lição de hoje é Atos capítulo 17, versículo 22 ao 28. Atos 17, capítulo 22 ao 28. Você que está na sua casa, anote aí, para depois estar lendo. Diz assim: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só, aqui irmãos, nós já estamos lendo em outra versão, versículo 26
Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Aí diz assim, ó, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Amém? Essa foi a leitura bíblica em classe. Vamos para o objetivo geral. O objetivo geral diz: esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Este é o objetivo geral da nossa lição. Amém? Tiago Nascimento, que Deus abençoe. Objetivos específicos, irmãos. São 3. Nós vamos trabalhar em 3 tópicos que tem também os seus subtópicos nessa lição. Objetivos específicos: apresentar a unidade racial do ser humano. Discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. Nós vamos aprender que no início era uma só língua também. Amém? Refletir sobre a unidade em Cristo. Amém? Esses são os objetivos específicos que nós pretendemos atingir aqui nessa lição. Vamos para interagindo com o professor, onde diz assim: a palavra de Deus nos mostra que o ser humano originou-se de um casal, Adão e Eva. Por isso, eles são os nossos pais. O pecado cometido pelo casal atingiu a humanidade inteira. Entretanto, em Cristo, o homem perfeito, fomos regenerados e reconciliados com o Pai, tornamo-nos parte de uma grande comunidade espiritual, a qual o nosso Senhor fundou, a Igreja. Esta lição nos mostra que a humanidade tem um tronco comum, Adão e Eva. A unidade humana está ligada ao primeiro casal e carrega consigo a imagem de Deus, fundida no homem e na mulher. Tudo originou em Deus e nossa história originou do primeiro casal. Amém, meus irmãos? Vamos estar aprofundando. Introdução, vai dizer assim, a introdução da nossa lição. Na aula de hoje estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. E no princípio, conforme veremos, todos falávamos um único idioma. Nesse sentido, todos os seres humanos são irmãos. A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Concentremo-nos, pois, nesta lição e que o Espírito Santo nos ilumine a entender melhor as belezas e mistérios da Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa nos iluminar nessa noite para nós entendermos melhor a Palavra de Deus, as belezas e os mistérios da Palavra de Deus. Amém, irmão Wellington? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, nessa introdução nós falamos sobre a unidade genética. Todos nós viemos, de uma mesma informação genética. Isso é maravilhoso, irmãos. Se os irmãos pesquisarem aí no Google, sobre uma bióloga, uma geneticista, que se chama Rebecca Ellen Kahn. Depois vocês pesquisem aí, Rebecca Ellen Kahn. É uma geneticista bastante premiada, irmãos. Em 1987, ela fez uma pesquisa interessante. Essa pesquisa que ela fez, irmãos, ela usou ali como base dessa pesquisa o DNA mitocondrial. É algo chamado DNA mitocondrial. O que é o DNA mitocondrial, irmãos? O DNA mitocondrial é uma informação genética que é passada da mulher, somente da mulher, que é passada da mulher para as próximas gerações. Essa informação genética apenas a mulher possui, e apenas a mulher passa para as novas gerações. Então foi usado esse DNA mitocondrial nessa pesquisa. E aí ela saiu, irmãos, coletando ali o DNA mitocondrial de várias pessoas. Foram praticamente ali 147 pessoas, quase 150 pessoas ao redor do mundo, que ela saiu ali coletando essa informação genética, Coletou ali de um africano, de um italiano, de todas as nações. Ela foi por todas as nações coletando esse DNA
mitocondrial. E sabe o que foi que ela descobriu, irmãos? Que todo DNA mitocondrial que ela coletou, todas essas informações eram idênticas, eram iguais. Já pensou? Um africano, um italiano, um japonês, e todas as informações genéticas iguais. Sabe o que isso quer nos dizer? Sabe qual a conclusão que ela chegou, irmãos? Que todos nós, toda a raça humana, descendeu de uma única mulher. Meus irmãos, se essas 147 pessoas espalhadas pelo mundo, lugares diferentes, têm a mesma informação genética, a conclusão que ela chegou foi essa, que todas essas pessoas vieram de uma única mulher. E é justamente isso que a Bíblia nos ensina. Porque nós vamos ler de novo aqui, ó. Vamos ler de novo, Gênesis 3:20. Diz assim, ó: E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, meus irmãos. E essa informação é importante, né? Que é uma informação científica. Não foi ali um religioso que fez essa pesquisa nem nada. É uma informação científica. Porque, na verdade, irmãos, a ciência, né? A Bíblia não contradiz a ciência. Quando nós estudamos a Bíblia de uma maneira séria, e quando a ciência também é feita de uma maneira séria e honesta, vai confirmar. Tudo que a Bíblia ensina, a ciência só vai apenas confirmar o que a Bíblia ensina. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então, dito isso, dita essa informação, nós vamos aqui prosseguir. Vamos para o tópico 1. O tópico 1 vai dizer assim: a unidade racial do ser humano. Porque, irmãos, hoje em dia, né, nós vemos aí várias raças diferentes, mas todas essas raças, irmãos, vieram de uma única raça, né? Vieram de uma única raça. É isso que nós vamos aprender aqui. Diz assim, ó: neste tópico veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e sua unidade racial e psicológica. Essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Essa questão aí, né, de dizer que tudo surgiu de uma explosão, aí depois dessa explosão, irmãos, foram ali se construindo todas as coisas, né? Tudo foi se formando e o homem descende do macaco, né? Tem essa questão aí que diz que o homem evoluiu dos primatas, do macaco, né, irmãos? Então quer dizer, quando o ser humano diz isso, que o homem veio de uma ameba ou descendeu do macaco, o ser humano, na verdade, irmãos, está inferiorizando a criação de Deus, né? Algo tão grandioso, algo tão maravilhoso. Aí o homem, com essas pesquisas, com esses estudos, com essas conclusões que o homem tira, o homem acaba, irmãos, inferiorizando a criação de Deus. Algo tão grandioso, algo tão complexo que é um ser humano, né? Então, essa questão de achar que tudo veio do acaso, tudo veio de uma explosão, é como nós sempre ouvimos falar, irmãos. Todo relojoeiro, todo relógio, né? Todo relógio tem ali o seu relojoeiro. Alguém que fabricou, alguém que criou ali, que inventou o relógio, né? Porque, irmãos, imagina um relógio, algo tão complexo, né? Algo complexo ali que é um relógio, para ser feito, quer dizer que teve uma explosão e do nada surgiu um relógio funcionando, dando a hora certinha. É como se eles estivessem falando isso, né? E se um relógio, que é algo complexo, mas é mais simples que o ser humano, imagine o ser humano, que é muito mais complexo que um relógio. O ser humano veio de uma explosão, irmãos? Será que é isso mesmo, né? É isso que os cientistas aí têm as suas teorias, chegaram à conclusão, né? Mas aí é inferiorizar a criação humana, é colocar por baixo, né? Nós vamos aqui para o tópico 1. O tópico 1 vai dizer a origem do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Olha só, decretada e executada, porque aquilo que Deus decreta, ele executa também. Amém, meus irmãos? Então a criação do ser humano foi decretada e executada por Deus. Amém? Muitas vezes nós achamos que o céu é o nosso destino, mas na verdade o céu é a nossa origem, né? Nós viemos aí de uma origem celestial. Então aqui vai continuar dizendo: portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não a um processo de evolução. Os irmãos podem pegar como referência aí Gênesis 1, versículo 26 ao 30 e Gênesis 2, versículo 7. A criação ali do ser humano. Amém?
Nós vamos estar lendo aqui algumas referências, mas não todas. Algumas os irmãos anotem aí, pegam uma caneta e vai anotando para vocês acompanhar depois, amém? Quem se interessar de comprar essa revista, eu creio que ainda acha na internet, né, para estar acompanhando. Lições Bíblicas, primeiro trimestre de 2020, a raça humana, origem, queda e redenção. Amém? Aí os irmãos podem estar acompanhando aí todas as referências bíblicas. Subtópico 2, vai dizer assim, a unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguísticas, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Aquilo que nós já falamos aqui no começo, de uma única informação genética, nós todos viemos. Amém? Logo, existe apenas uma única raça humana. Aqui nós estamos falando de raça humana, né? Não estamos falando de etnias, não. Existe apenas uma raça humana. Não existe vários seres humanos, né? Várias raças humanas, não. É uma raça humana, né? É o ser humano, a raça humana. Diz assim, logo existe apenas uma única raça humana. O racismo, por conseguinte, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Então aqui, irmãos, foi chamada a atenção sobre o racismo, né? Se existe apenas uma raça humana, por que existiu o racismo? Por que pessoas acharem que são melhores, né, do que as outras? Por que pessoas chegam à conclusão que existe uma raça superior? Nós vemos que no tempo de Adolf Hitler, nós vemos o estrago que o racismo fez, né? Nós vemos que o racismo fez um grande estrago. Mais ou menos 6 milhões de judeus foram exterminados por causa disso, por causa do racismo, por causa que Adolf Hitler achava que eles eram uma raça superior. Então, irmãos, qualquer tipo de racismo é uma distorção da palavra de Deus. Não é fundamentada de maneira nenhuma na palavra, né? Então nós temos que rejeitar, abominar todo e qualquer tipo de racismo. Amém, meus irmãos? E sobre essa questão de racismo, nós vamos estar lendo aqui algumas referências. Anota aí na sua casa sobre a questão de racismo. Vamos estar lendo aqui algumas referências. Primeira referência, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Onde nós vamos aprender que Deus ele não faz diferenciação de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Esses dias estávamos fazendo uma live, né? E nós abordamos justamente esse assunto. Que Deus ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. E é interessante isso, né? Porque eu não sabia que a revista ia tratar desse assunto, da questão também que Deus não faz acepção de pessoas. Então nós vemos que quando Deus quer falar sobre um determinado assunto, irmãos, ele fala, né? Ele fala várias vezes e de várias formas. Então, Atos 10, versículo 34 vai dizer assim, ó. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tem também uma referência em Romanos 2, versículo 11. Olha só, Romanos 2, versículo 11, vai dizer assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Temos também Tiago 2, versículo 1. Tiago 2, versículo 1 vai dizer assim, ó, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E Deuteronômio 10, versículo 17, também vai ter uma referência aqui, onde diz, pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Então, várias referências onde Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Quero perguntar aí para os irmãos, minha esposa, né, o Pedro Henrique, nossa irmã Elisângela. Perguntar aí, o som tá chegando bem? Quem puder me responder aí se o som tá chegando bem, né? Se tá dando para entender direitinho. Coloque aí no Facebook, aí, coloque aí nos comentários também, para a gente ter uma direção aqui. Amém, meus irmãos? Irmãos que vão assistir depois aí, que os irmãos possam prestar atenção, em nome de Jesus, né? Quem foi que apareceu ali, não deu para ver. Nossa irmã Nilde Vila Nova não tá por aí hoje não, às vezes não aparece ali o nome, né? Mas pode ser que ela esteja. Perdoe, irmãos, às vezes a garganta fica seca aqui, né? Mas Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Então, a questão do racismo, nós temos que abominar. Nós temos que rejeitar qualquer tipo de racismo. Uma coisa importante, Deus, ele criou o homem para dominar. Amém, meus irmãos? Mas Deus, ele não criou o homem para dominar o seu próximo. Deus criou o homem ali para ter domínio sobre os animais, sobre as plantas, né? Sobre os elementos, tem um certo domínio ali sobre os elementos da terra. Mas Deus não criou o homem para dominar o seu próximo.
Deus criou o homem para ter domínio próprio, mas não para dominar o seu próximo. Então, qualquer sistema opressor tem que ser rejeitado. Qualquer sistema de ditadura, sistema opressor, irmãos, não somente na sociedade, né? Não somente na política, não somente na sociedade, mas também, irmãos, dentro da igreja. A igreja não pode ter esse sistema opressor, querer oprimir as pessoas, querer mandar ali, né? Aprisionar mentalmente as pessoas, psicologicamente, não. O som está chegando ótimo, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse sistema opressor não pode existir em lugar nenhum. Não pode existir na família esse sistema opressor, né? O homem, porque é o cabeça da casa, vai querer mandar, oprimir todo mundo, não pode. Não pode ter esse sistema opressor no emprego, nos nossos empregos, não pode ter esse sistema opressor. Na política não pode ter, né? No nosso sistema secular não pode ter. E nem no sistema religioso, irmãos. Na igreja também não pode ter sistema opressor. Pastor William, mas não existe as autoridades, não existe as hierarquias? Existe, irmãos. Existem as hierarquias e existem as autoridades. As autoridades são constituídas por Deus e nós devemos sim obediência à autoridade. Mas isso, irmãos, é muito diferente, né? Nós obedecermos por respeito, né? As autoridades devemos obedecer. A hierarquia, ela existe também na família, ela existe nos nossos empregos, ela existe também na igreja, ela existe também na nossa sociedade. Existem as hierarquias. E a Bíblia nos ensina a obedecer às hierarquias, irmãos. Mas não pode ser esse sistema opressor dominante, não, meus irmãos. Tem que ser por respeito mútuo. Tem que haver esse respeito mútuo. Amém, meus irmãos? Existe hierarquia nas regiões celestiais também, né? Nós vemos que a Bíblia ensina que existe os serafins, querubins, anjos e arcanjos, né? O que é um arcanjo? Arcanjo é o chefe dos anjos, né? Arque de chefe, anjo, né? É o anjo. Chefe dos anjos, arcanjos. Então existem serafins, querubins. Existem também hierarquias até mesmo nas regiões do mal, né, irmãos? A Bíblia fala de principados, potestades, hostes, dominadores das trevas, né, neste mundo tenebroso. Então existem sim as hierarquias que devem ser obedecidas. Mas não significa que devemos dominar uns sobre os outros, oprimir uns aos outros. Amém? Creio que deu para entender direitinho e nós discorremos bem sobre esse assunto aí. Agora vamos avançar. Subtópico 3, você que tem sua revista aí na sua casa, nossa irmã Elisângela, nosso irmão Moisés, os irmãos que estão aí acompanhando também essa live, né? Tem suas revistas, podem continuar acompanhando aí em nome de Jesus. Se tiver alguma pergunta, coloca aí no Facebook. Se nós soubermos responder aqui na hora, nós respondemos. Se não soubermos, depois nós mandamos aí a resposta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Subtópico 3, a unidade psicológica do ser humano. Olha só, unidade psicológica do ser humano. A Bíblia até nos ensina, né, a nós sermos unidos na forma de pensar. Não que temos que ter ali o mesmo pensamento, né, não é isso. Mas unidos na forma de pensar, né? Pensarmos tudo em prol do bem um do outro, tudo em prol do reino. Esse mesmo pensamento focado em fazer o bem, pensamento focado em adorar, glorificar a Deus, né? A mesma forma de pensar. Nós vemos que na casa, né, na nossa família, nós podemos até ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, irmãos, mas tudo tem que convergir para o mesmo propósito, que é o propósito de ajudar uns aos outros, né? Então, unidade psicológica do ser humano. Porquanto diversos cultural e oh meu Deus do céu, que palavra difícil. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Temos referência em 1 Reis 8:46, Eclesiastes 7, versículo 20 e Romanos 15, versículo 2. Amém? 1 Reis 8:46, Eclesiastes 7, versículo 20 e Romanos 15, versículo 2. Então, uma unidade psicológica comum. Diz assim, ó, enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações, isso é importante, ó, as reações podem ser diversas, dependendo da educação e da cultura de cada povo. Mas as bases psicológicas, repito, são comuns. As bases psicológicas são comuns. Vieram também de um único casal. Amém? As reações podem ser diversas por causa também da cultura. Irmãos, a Bíblia, ela respeita a cultura. A cultura, ela deve ser respeitada, desde que não fira os princípios bíblicos.
Porque o que são princípios bíblicos? Princípios, irmãos, são aqueles conjuntos ali de ensinos, né, que a palavra de Deus tem, que independe do se era Antigo Testamento, Novo Testamento, não depende disso. Princípios são princípios. Princípios, eles devem ser observados e praticados, independente se é do Antigo ou do Novo Testamento. Tem muitos princípios bíblicos, né, do Antigo Testamento que nós podemos ainda continuar usando no Novo Testamento, irmãos, que são princípios bíblicos que nos trazem bênçãos para as nossas vidas. Nós sempre costumamos falar, aquele que segue o princípio é abençoado pelo princípio, mas aquele que fere o princípio será ferido pelo princípio também. Amém? Então a cultura ela deve ser respeitada, desde que não fira os princípios bíblicos, desde que não contradiga com a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, se nós temos essas mesmas bases psicológicas, uma coisa que nós podemos aqui trazer para a nossa vida como aplicação prática, porque o objetivo dessas lições, os irmãos veem que é umas lições que é fácil de entender, né? Até as pessoas mais simples, com menos estudos, podem entender, não é algo assim aprofundado na teologia, mas é algo que até as pessoas mais simples, né, com menos estudos, podem entender, fica fácil de entender, não é verdade? Creio que esse é o nosso chamado, foi para isso que Deus nos chamou. Então nós estamos falando aqui da nossa área psicológica, e aí nós vamos trazer uma lição prática, porque o objetivo dessa revista é trazer uma lição clara, prática e objetiva para as nossas vidas, para nós aplicarmos nas nossas vidas. Porque não adianta a gente ensinar, né, aqui, se nós não pudermos aplicar nas nossas vidas, irmãos. Então, falando do nosso lado psicológico, irmãos, nós vamos aqui trazer um ensinamento muito importante. Nós somos aquilo que comemos, não é verdade? Pode parecer uma conversa de nutricionista, né? Todo bom nutricionista vai dizer isso, nós somos o que comemos. Mas é verdade, irmãos. Nós somos o que comemos, não apenas fisicamente. Nós somos o que comemos emocionalmente, nós somos o que comemos espiritualmente, nós somos o que comemos psicologicamente, irmãos. E como nos alimentar bem espiritualmente? Vamos falar primeiro do espiritual, né? Como nos alimentar bem espiritualmente, irmãos? Alimentando a nossa fé, atraindo para nossas vidas tudo aquilo que alimenta a nossa fé e afastando das nossas vidas tudo aquilo, irmãos, que nos causa dúvidas, né? Aquelas dúvidas ali que nos atrapalham, que não é que é errado ter dúvida, né? Nós temos as dúvidas também. Mas, irmãos, para nós termos a nossa fé edificada na palavra de Deus, nós temos que atrair para as nossas vidas tudo aquilo que alimenta a nossa fé e rejeitar das nossas vidas tudo aquilo que alimenta a dúvida. Porque a dúvida pode virar um problema nas nossas vidas, né? Nós temos ali uma certa curiosidade de querer aprender. Isso é bom, isso é benéfico. Agora, aquela dúvida que nos faz até mesmo desacreditar da palavra de Deus, isso é prejudicial. Então, para alimentar o seu espírito, é a palavra de Deus, é a pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Então, traga para a sua vida tudo aquilo que alimenta a sua fé e rejeite da sua vida tudo aquilo que alimenta a dúvida na sua vida. Amém? Então, isso é nos alimentar espiritualmente. Nos alimentar emocionalmente, irmãos. Nós temos que ter cuidado com as nossas emoções também, né? A palavra de Deus fala, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele procede todas as saídas da vida. Amém? Então, guardar os nossos corações. Amém, meus irmãos? Ter cuidado com as nossas emoções, alimentar também as nossas emoções, irmãos. Se uma situação nos causa mal, até relacionamentos, irmãos, nos causa mal emocionalmente, né? Para que alimentar isso? Tem muitas vidas que querem continuar alimentando relacionamentos que só fazem mal, que só adoecem a alma, né? Então, meus irmãos, não é necessário alimentar coisas ruins nas nossas vidas. Alimente coisas boas, relacionamentos bons, lugares bons, conversas boas. Procure palavras de vida. Não é palavras que só massageiam o ego, não, meus irmãos. Muitas vezes não precisa assim da correção, da disciplina, da exortação, da admoestação, mas procure palavras de vidas. Palavras que trazem vida, não palavras de morte. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o poder da palavra de morte. Então alimente o seu emocional também com coisas boas, aquilo que atrai coisas boas para o seu coração.
Nós vivemos num período difícil, onde nós ouvimos muitas notícias e às vezes nós ficamos nos alimentando daquilo. Ali nós estamos alimentando nossa mente com algo que não é bom e alimentando nossas emoções também com algo que não é bom também. Vamos ficar doentes psicologicamente e emocionalmente também. Então podemos alimentar o nosso espírito, alimentar as nossas emoções e alimentar o nosso psicológico. Pastor William, como alimentar bem o nosso psicológico? Irmãos, sempre é bom uma boa leitura. A leitura da palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, né? É bom um bom livro. Procure um bom livro. É maravilhoso ler livros, irmãos. Tem livros assim que você lê que você se sente muito bem, né? Que sejam livros ali que não venham contradizer a palavra de Deus, né? Não precisa ser necessariamente ser livros cristãos, porque tem livros, irmãos, que não são bíblicos, mas também não são antibíblicos, né? Livro ali que conta uma biografia, uma história interessante, né? Não é errado. Você pode alimentar o seu psicológico também. Mandar um alô para Francisca Maria, que Deus abençoe em nome de Jesus também. Então você pode alimentar o seu psicológico com um bom livro também, amém? Mas sabe escolher. Quantidade não é sinal de qualidade, né? Não adianta ter uma biblioteca ali lotada, irmãos, mas de coisas ali que não vai trazer bons ensinos, né? Para a sua vida também. Então alimente o seu psicológico também lendo a palavra. O problema hoje em dia é que nós estamos tendo muito tempo, né? Muito tempo. E muitas vezes nós bombardeamos o nosso psicológico, irmãos, somente com WhatsApp, Facebook, redes sociais, né? E ali, irmãos, nós não estamos nos alimentando bem, né? Não que não possa ter ali algo que se aproveite, porque tem, né? Tem algumas coisas que dá para se aproveitar. Mas, meus irmãos, isso traz muita ansiedade, isso traz muita angústia, né? Quando você larga um pouco ali o seu celular, as redes sociais, vai ler um bom livro, vai ler a palavra de Deus, você vai se sentir muito mais forte. Muito mais alimentado, espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente. Amém? Queremos aqui agora avançar, meus irmãos, porque aqui nós lemos a lição e trazemos para a prática nas nossas vidas. Amém? Um ensino prático para as nossas vidas. Vamos avançar aqui. Tópico 2, irmãos. Tópico 2 vai falar agora da unidade linguística original da humanidade. Primeiro nós falamos da unidade racial, que todo ser humano, irmãos, todos nós viemos ali, todos nós possuímos uma única raça, que é a raça humana. Agora nós vamos falar da unidade linguística original, é importante dizer isso, original da humanidade. Então, irmãos, no começo de tudo, no plano original de Deus, todos nós falávamos um só idioma. Todos nós falávamos uma só língua. Nós vamos aprender quando foi que isso mudou, né? Hoje em dia nós vemos quantas pessoas... quando falo assim, línguas estrangeiras, né, outros idiomas, eu acho muito bonito, irmãos. No meu serviço lá, muitas vezes eu vou para lugares, onde nós vamos para lugares onde tem muita concentração de pessoas de outros países. Então é muito importante, assim, eu acho muito bonito ver pessoas falando de outros idiomas. Eu acho muito bonito ver pessoas falando de outras línguas, né? É bonito. A gente olha assim, que coisa bonita, né? Porque, irmãos, nós estamos falando aqui de unidade, né? Mas é uma unidade na diversidade. Nós somos diversos, temperamentos diferentes, personalidades diferentes, etnias diferentes, né? Línguas diferentes, irmãos. Mas nós viemos de um só casal. Então é unidade na diversidade. Amém, meus irmãos? É isso que a Bíblia ensina que a igreja é. É uma unidade na diversidade. Somos diferentes por fora, mas por dentro nós temos a mesma informação genética e a mesma origem. Isso é maravilhoso. Por isso nós não podemos, né, discriminar ninguém, querer ser melhor do que ninguém. Não, irmãos. Todos nós temos uma única origem. E a Bíblia incentiva também a unidade no espírito. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, tópico 2. A unidade linguística original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos desde Adão até Noé veio a perder-se. Vamos repetir aqui. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos desde Adão até Noé veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. Então nós veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos desde Adão até Noé veio a perder-se, como podemos identificá-lo nas línguas e dialetos falados no mundo, né, nos dias de hoje. Então, subtópico 1, a língua original da humanidade. Vamos falar disso agora. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversaram
pois ambos conversavam diariamente. Gênesis 3, versículo 8. O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar sua esposa com um poema admirável. Está lá em Gênesis 2, versículo 23, né? Quando Adão falou assim, essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Foi o primeiro poema dito ali na palavra de Deus, né, irmãos? Então, a arte é um dos maiores dons que Deus deu ao ser humano. Agora você imagine, de todos os animais criados, né? Todas as criaturas de Deus ali, toda a criação de Deus, o ser humano é o único com a capacidade de falar, o único com a capacidade de se comunicar. E como nós aprendemos a falar, irmãos? Nós aprendemos a falar quando nós vemos outra pessoa falando, né? Quando nós somos ali bebezinhos, nós vemos ali nossos pais falando, outras pessoas falando, aí o bebezinho fica ali querendo imitar. Aí o bebezinho vai ali aprendendo, querendo imitar, né? Muitas vezes o papai bobão fica assim, né? Fala papai, fala papai. Aí o bebezinho fica pá, 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 pá. Não é isso? Então nós aprendemos a falar assim, ouvindo outras pessoas a falar. Então, irmãos, nós entendemos que foi assim que Adão e Eva aprenderam a falar, ouvindo Deus falar. Olha que maravilhoso. Adão e Eva ouviram Deus falar, com isso eles aprenderam a falar. Amém, meus irmãos? Conjecturando, né? Porque a Bíblia não diz isso claramente. Amém, meus irmãos? É uma conjectura que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui nós estamos falando da língua. Eu vou terminar de ler aqui a lição, até na metade aqui, depois nós vamos falar da língua, irmãos. Vai ser muito interessante. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador. Então, Adão e Eva, eles entendiam, né, o que Deus falava. Não foi desculpa ali dizer que não entendeu, não. Eles entendiam perfeitamente o que Deus falava. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho da língua. Porque já que nós estamos falando da fala, meus irmãos, nós vamos falar da língua. Como foi que Deus criou todas as coisas? A Bíblia diz que, e disse Deus, né? E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja isso. E disse Deus, haja aquilo. E o que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 18, versículo 21, meus irmãos? A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 18, 21, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então a vida e a morte está no poder da língua, meus irmãos. E isso nos traz um ensinamento muito forte, um ensinamento muito importante. Quantos de nós não estamos matando o nosso próximo com o poder da nossa língua? Às vezes pais estão matando filhos, às vezes filhos matando pais, às vezes esposos matando esposas, esposas matando esposos, com o poder da língua, meus irmãos. Quantos ministérios, né, não estão sendo aí destruídos, não estão sendo mortos também por causa da língua, por causa da palavra, meus irmãos. Nós sabemos que a vida e a morte está no poder da língua. Até o poder de receber milagres, né? A Bíblia diz, qualquer que disser a essa figueira, né, a esse monte, transtorne, caia dentro da água dos mares, ali será feito. Então, meus irmãos, nós temos capaz de gerar até mesmo nosso milagre através daquilo que nós declaramos em nome de Jesus. É claro, é em nome de Jesus, meus irmãos. É segundo a palavra de Deus, não é segundo a nossa vontade, não é segundo a nossa arrogância, não. Segundo a palavra de Deus. Quando nós oramos, quando nós declaramos, profetizamos sobre as nossas vidas, meus irmãos, né? Deus, ele é fiel para cumprir com a tua palavra. Então, a vida e a morte está no poder da língua. E nós vamos trazer aqui coisas interessantes. Você que tem sua caneta aí, anote aí na sua casa, que nós vamos trazer aqui algumas coisas, algumas regras práticas interessantes, algumas aplicações práticas interessantes sobre a língua, sobre a questão da língua, esse pequeno órgão, né, que tem aqui na nossa boca. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 1 até o 12, se eu não me engano, né, vai falar ali do poder da língua, vai falar sobre a língua ali. É importante que os irmãos leiam tudo, que é muito importante aquilo ali. Então a Bíblia compara a língua com 6 coisas, né? É claro, compara com mais coisas ali, mas nós vamos aqui nos ater a 6 coisas. 6 coisas que a Bíblia compara a nossa língua. Olha só. Lá em Tiago 3, versículo 4. A Bíblia compara a nossa língua como um pequeno leme.
Vai falar do navio, né? Que o navio ele é todo direcionado pelo pequeno leme. Você já observou? O navio daquele tamanho tem um pequeno leme ali que consegue controlar o navio tão grande, né? Um pequeno leme controla um navio tão grande. É assim a nossa língua também, irmãos. Por que a Bíblia compara o navio com um pequeno leme? É porque isso quer dizer o quê? Poder de controle. Poder de direção, poder de controle. Então a língua, irmãos, nós podemos aí controlar, direcionar a nossa vida através da nossa língua também. Nós sabemos que quando nós temos palavras de bênção, palavras de gratidão ao nosso Deus, irmãos, nós vamos ser ali bem direcionados, nós vamos andar bem nessa vida. Nós vamos ser bem controlados, né? Nós vamos ter controle sobre a nossa língua e controle sobre o nosso corpo também. A Bíblia fala, né, que o cavalo, ele é controlado ali pelo freio, tem que pôr freio na boca dele para ele parar. Muitas vezes tem que pôr um freio na nossa boca também, né, na nossa língua. Então, a língua, nós temos esse poder de direção, poder de controle através da nossa língua. A Bíblia compara como um pequeno leme. Segunda coisa que a Bíblia compara a nossa língua, irmãos, como uma pequena fagulha. Está lá em Tiago 3, versículo 5. Depois os irmãos leem lá. Tiago 3, versículo 5, como uma pequena fagulha. Então isso é o poder de quê? Poder de ignição, poder de centelha. Irmãos, já reparou que uma pequena fagulha pode provocar uma grande explosão? Uma grande explosão começa com uma pequena fagulha. Se irmãos forem ver ali o funcionamento do motor de um carro, tudo começa ali na vela, né, de ignição, uma pequena fagulhazinha. O que isso quer dizer, irmãos? Porque, irmãos, aquela coisinha assim que você acha que não tem nada a ver, né? Aquele boatozinho ali que você começa a espalhar. Aquilo ali que você acha que não vai dar em nada, que você fala do seu irmão, pode causar um grande estrago. Irmãos. Tudo passa nessa vida, né? A Bíblia fala que a palavra de Deus é que não passa, tudo vai passando, relacionamentos mudam, tudo muda, irmãos. Mas uma palavra lançada, irmãos, ela não volta atrás. Uma palavra lançada, ela causa um grande estrago. Então é o poder de ignição. A Bíblia fala ali que uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta toda. Então algo ali que a gente acha pequenininho que a gente fala pode causar um grande estrago. Não tem um ditado popular aí que diz que a cada conto aumenta um ponto? A cada conto aumenta um ponto. Então a pessoa ouve ali uma informação, não sabe nem se é verdade, vai passando para frente, e aquilo vai aumentando, aí vira uma grande proporção. Então nós temos que ter cuidado com essa situação também. O cristão, ele trabalha com fatos e não com boatos. Ouviu ali boatos, irmãos? Não sabe se é verdade? Tem que levar isso para frente. O cristão trabalha com fatos e não com boatos. Hoje mesmo eu estava ouvindo, ali uma entrevista com um líder evangélico, com um líder cristão. Eu estava ouvindo essa entrevista, irmãos, ele fez acusações assim tão sérias, né? Tão graves, que eu pensei assim, eu não tenho como, né, levar isso para frente, acreditar sem eu ter confirmação se é realmente verdade, né? Então, se nós não temos essa confirmação, meus irmãos, é melhor realmente a gente ficar calado ou realmente ter certeza do que nós estamos falando. Então, essa é a segunda coisa que a Bíblia compara a nossa língua, como uma pequena fagulha. Terceira coisa, com veneno. A Bíblia compara a nossa língua com veneno. Está lá em Tiago 3, versículo 8. É um veneno mortífero. Tiago 3, versículo 8. Então, veneno é o quê? Poder de morte. O veneno é o poder de morte, irmãos. Como nós falamos. Quantas pessoas matando com a língua, né? Língua venenosa. Falando ali algo que não sabe, falando uma calúnia, espalhando uma calúnia, uma mentira, uma fofoca. É o veneno que a Bíblia compara a nossa língua. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e venha converter a nossa através desse estudo. Quarta coisa que a Bíblia compara a nossa língua com um chicote. Está lá em Jó 5, versículo 21. O que é um chicote? Poder de tortura. Poder de tortura. Quantas pessoas torturando com a língua? Às vezes a pessoa não quer nem mais confusão, né? Tá ali, se desvia da confusão, tá saindo fora da confusão e a pessoa ainda continua chicoteando, irmãos. Chicoteando, falando, né? Atazanando, chicoteando. É o poder de chicote. Quantas vezes os casais não passam por isso, né? Às vezes o esposo não quer briga e a esposa fica ali, chicoteando o tempo todo. Ou ao contrário, né? Às vezes a esposa não quer briga e o esposo fica ali chicoteando o tempo todo. Então nossa língua também é comparada com o chicote. Quinta coisa que a língua é comparada
comparada com uma navalha afiada, ou espada afiada, dependendo da tradução, né? Como uma navalha afiada. Está lá em Salmo 57, versículo 4. Anotem essas referências. Salmo 57, versículo 4. Então, o que é a navalha afiada? Poder de cortar relações. É poder de cortar relações. Quantos amigos, irmãos, deixaram de se relacionar por causa de uma fofoca, por causa de uma conversa? Quantos casamentos já não acabaram por causa de uma fofoca, por causa de uma conversa? Por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia? Quantos relacionamentos na igreja não acabam também por causa da língua, né? Então, poder de cortar relações. Sexta coisa que a Bíblia compara a nossa língua como uma flecha mortífera. A Bíblia compara a nossa língua como uma flecha mortífera. Está lá em Jeremias 9, versículo 8. E por que flecha mortífera? É o poder de agressão à distância. Olha só, poder de agressão à distância. Hoje em dia nós vemos muito isso, sabe aonde? Nas redes sociais, né? Redes sociais, o sujeito está a quilômetros de distância, mas consegue atingir ali o seu próximo. Não é verdade, irmãos? Aquelas indiretas que não vêm de Deus. Aquelas indiretas, aquelas insinuações, aquelas alfinetadas, irmãos, que é lançada nas redes sociais. E sabe por que eu digo que isso não é bíblico, não é da vontade de Deus? Não estou dizendo ali você colocar uma pregação, um versículo, uma exortação, uma correção, não. Isso aí, irmãos, realmente as redes sociais podem ser usadas para isso também. Eu estou dizendo, irmãos, quando você tem um problema pessoal com uma pessoa, e no lugar de você resolver o problema com essa pessoa, ou essa pessoa fez algo que você não gostou, ou essa pessoa pecou contra ti, e aí você pode resolver esse problema com essa pessoa, e você não resolve, você vai para as redes sociais. Isso não é de Deus. Porque a Bíblia fala, se seu irmão pecar contra ti, vai e corrija-o no particular. Se ele não te ouvir, você chama uma ou duas testemunhas. Se ele não te ouvir, você chama a igreja. Se ainda assim ele não te ouvir, aí você considere ele como gentio ou publicano, como pecador. Então nós vemos, meus irmãos, que existem etapas. Existem etapas que o cristão pode seguir para resolver uma situação com seu irmão, para resolver um problema com seu irmão. Mas muitas vezes, no lugar de seguir essas etapas, o cristão corre para as redes sociais, para atacar, para alfinetar. Então eu quero dizer que isso não é de Deus, que Deus possa nos livrar disso aí também. Então a língua é comparada com uma flecha mortífera, tem o poder de agressão à distância, poder de atingir à distância. Veio até uma frase na minha mente. Se a língua é uma flecha, hoje em dia as redes sociais são os arcos. As redes sociais estão sendo usadas aí para lançar essa flecha, para atingir o seu próximo à distância. Amém, meus irmãos? Então, que possamos abandonar essas práticas aí, né? Em nome de Jesus, que não vem de Deus. Então, nós estamos aqui lendo e aprendendo que, originalmente, a língua, irmãos, era só uma. O idioma era só um. E a língua falada era só uma. Era só um idioma. Então, nós vamos aprender aqui no decorrer da lição por que isso mudou, né? Aqui no finalzinho aqui do subtópico 1, voltando aqui para a lição, vai dizer assim, ó, a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Então, de Adão até Noé foram praticamente ali 250 anos. Está aí nossa irmã Nilde Vila Nova, né? A irmã está aí desde o começo ou chegou agora? Desde o começo. Se tiver chegado agora, depois a irmã pega desde o comecinho, irmã Nilde, que tá sendo bênção esse estudo, né? Tá sendo uma bênção esse estudo. Depois a irmã pega desde o comecinho aí. Tem as referências bíblicas, que eu sei que a irmã gosta, né? Do estudo, do ensino. Então que Deus abençoe nossa irmã Nilde Vila Nova em nome de Jesus. Então, meus irmãos, de Adão até Noé, foram praticamente ali 250 anos em que o povo falava apenas uma língua. Amém? Mais ou menos ali 300 anos de Adão até Noé, que começou ali a se misturar as línguas, quando os descendentes de Noé quiseram criar ali uma torre de Babel, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então a língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em termos definitivos bem mais tarde. Amém? Sobre essa questão do hebraico, né? É bom só questão aqui de acrescentar no nosso ensino sobre essa questão do hebraico.
A nossa irmã Nilde Vila Nova chegou agora, mas depois a irmã pega desde o começo, porque está sendo bênção essa live. Esse estudo está sendo uma bênção. Então, meus irmãos, a questão do hebraico, né? Vamos aqui acrescentar ao nosso estudo a questão do hebraico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Apenas algumas porções ali, né, da Bíblia e do livro de Daniel que foram escritos ali em aramaico. A maioria do Velho Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, né, no sentido de comum. Novo Testamento em grego, Velho Testamento em hebraico. Amém, meus irmãos? Então, era um idioma de Adão até Noé. Foram praticamente 250 anos. Sobre essa questão do hebraico, se os irmãos observarem lá no Salmo 119, Salmo 119, né, é um salmo muito grande. Tem 176 versículos. É muito grande, Salmo 119. Se os irmãos forem observar ali no Salmo 119, né, ali de 8 em 8 versículos, vai aparecer ali uma frasezinha. No versículo 1 vai aparecer ali, antes do versículo 1 vai aparecer Aleph. Aí no versículo 8, né, antes do versículo 8, vai aparecer ali Bet. Aí depois, 8 versículos depois, vai aparecer Gimel, né? Antes do versículo 1, Aleph. Antes do versículo 9, né, quando acaba ali o versículo 8, antes do versículo 9 vai aparecer Bet. Aí 8 versículos depois vai aparecer Gimel. E aí vai, irmãos, aí vai. Se os irmãos forem observar bem, tem ali 22 frasezinhas dessas, né? Palavrinhas dessas. Tem 22 palavrinhas dessas, né? Aleph, Bet, Gimel. Tem 22. Sabe o que é isso? É o alfabeto hebraico. Então, se você quer conhecer o alfabeto hebraico, vai lá no Salmo 119. Foi escrito ali em forma de poemas, né? Com as suas estrofes ali. Então, de 8 em 8 versículos, tem ali uma palavrinha ali, irmãos. É o alfabeto hebraico. Amém? É muito maravilhoso como o Salmo 119 é escrito. Então vamos aqui avançar. Subtópico 2. Vamos avançar aqui, que nós já estamos quase indo para o final da nossa lição e está sendo uma bênção. Subtópico 2. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali intentaram criar um estado secular e ateu para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Está lá em Gênesis 11, versículo 1 ao 3. Olha só, irmãos, eles quiseram criar um estado secular e ateu. Não é diferente do mundo dos dias de hoje, né? Hoje em dia é se criado aí um sistema, um estado secular e ateu, longe de Deus. E aí, quando eles construíram essa torre de Babel, irmãos, eles acabaram ali confrontando o plano original de Deus. Porque o plano original de Deus, apesar de que Deus, né, sempre Espírito, mas o plano original de Deus é que o homem se multiplicasse e se espalhasse pela terra. O homem era para povoar a terra, irmão, não era para ficar em grupinho ali, era para povoar a terra, multiplicar e encher toda a terra. Porque nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus. E uma maneira de glorificar o nome de Deus é povoar toda a terra. Nós vemos que esse plano de Deus não foi frustrado, né? Porque o homem está aí povoando toda a terra. Mas eles não queriam isso, eles queriam formar ali um grupinho e criar esse estado secular e ateu, criando o quê? A Torre de Babel. Isso traz também um ensinamento prático para as nossas vidas. Deus ele não quer que nós formemos grupinhos, né? Deus ele quer, irmãos, que a gente viva em uma comunidade cristã. Não quer que a gente fique ali num grupinho isolado, como esse pessoal da Torre de Babel, né? Não, só nós, vamos ficar só nós aqui, é só nós mesmo, né? Então eles estavam ali desobedecendo a ordem de Deus. Era para espalhar sobre a terra e eles não estavam se espalhando sobre a terra. Aqui vai dizer, como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. Outra coisa importante, está lá em Gênesis 11:7. Outra coisa importante, como eles falavam a mesma língua, eles estavam tendo sucesso nos seus planos. Tá vendo, irmãos? Para a gente ter sucesso no nosso plano, nós temos que falar a mesma língua. O esposo tem que falar a mesma língua da esposa, irmãos. Estamos dizendo no sentido de querer o bem comum da família. O objetivo, irmãos, de fazer o bem um para o outro, de cuidar bem da sua família, de ser bem sucedido na vida familiar. Na igreja nós temos que falar a mesma língua, a língua do reino, a língua celestial. Irmãos, no sentido, né, de todos nós focarmos em prol do reino de Deus, em prol de ajudarmos uns aos outros, falarmos a mesma língua. Amém, meus irmãos? Para termos sucesso.
Amém? Não estamos falando aqui de idioma, estamos falando aqui de objetivos, estamos falando aqui de propósito, ter o mesmo propósito, falar a mesma língua. Aqui continuando diz: como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina. A fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno, o Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Essa é a origem das línguas e dialetos existentes hoje no mundo. Então é por isso que hoje em dia existem várias línguas e dialetos. Tudo começou lá na Torre de Babel. Eles falavam a mesma língua, e como eles falavam a mesma língua, eles estavam tendo sucesso, né, em desobedecer a Deus. E como que Deus interveio? Deus fez com que eles começassem a falar línguas diferentes uns dos outros, e ali eles não se entendiam mais, eles não conseguiam se entender. Tá vendo, meus irmãos? Se a gente quiser ter se a gente quiser ter fracasso na família, no emprego, na igreja, na sociedade, irmãos, é só a gente não se entender. Quando a gente não se entende, a gente começa a ter fracasso. Por isso nós temos que procurar compreender uns aos outros, entender uns aos outros. Amém, meus irmãos? No mesmo foco, no mesmo objetivo. Então Deus confundiu as línguas. E aí o plano deles foram por água abaixo, porque Deus interveio. E nós vamos trazer outra aplicação prática. Nós vamos ver ali que eles estavam unidos. Irmãos, eles estavam unidos. E a Bíblia nos ensina a sermos unidos, não é isso? Mas nós temos que ser unidos nas coisas, irmãos, que agradam a Deus. Nós temos que ser unidos nas coisas que glorificam a Deus. Nós temos que ser unidos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Olha o exemplo do casal Ananias e Safira no Novo Testamento. Ananias e Safira eram um casal unido. Não é verdade? Eles eram unidos. Só que eles eram unidos na mentira. Eles se uniram para mentir, né? Todos sabem da história de Ananias e Safira. Eles se uniram para mentir. Então, nem toda união vai ser aprovada por Deus. Nem toda união, irmãos, vai dar certo para as nossas vidas. Nem toda união vai ser aprovada por Deus. A Bíblia até fala, né? Que união tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então, nem toda união é aprovada por Deus. Ananias e Safira eram tão unidos que mentiram juntos e acabaram morrendo juntos, né? Então essa união aí foi uma união que não veio direcionada por Deus. A nossa união tem que ser direcionada por Deus. Amém, meus irmãos? Então nós aprendemos isso, né? Lições importantíssimas aí na Torre de Babel. Outra coisa interessante também é que a Torre de Babel nos faz lembrar sobre o Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui Deus confundiu as línguas para ninguém se entender. Lá em Atos dos Apóstolos foi como se Deus tivesse ali revertido o processo, né? Foi uma reversão do processo ali. Ali Deus fez com que todos entendessem ali nas suas línguas maternas, né? Os que os discípulos falavam. Ali Deus fez o povo se entender. Torre de Babel, Deus fez o povo se desentender e Atos dos Apóstolos fez com que o povo se entendesse. Porque ali em Atos dos Apóstolos, quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos, estavam reunidas pessoas de todos os lugares, né? É como se no dia de hoje nós pudéssemos dizer, tinha pessoas do Japão, pessoas da Itália, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e ali os discípulos começaram a falar sobre o reino de Deus. Aí vamos supor, o japonês começou a entender na sua língua materna. O japonês entendia os discípulos falando em japonês, né? O americano entendia ali os discípulos falando em americano, né? E ali o milagre foi tanto na língua dos discípulos como também no ouvido deles, né? Que eles começaram a entender nas suas próprias línguas maternas. Então foi como se fosse o processo reverso ali. Então quando é de Deus, Deus faz com que a gente entenda uns aos outros quando é em prol do reino e do objetivo, do propósito de Deus. Amém? Quer ver uma família destruída? É quando a família começa a se desentender. Quer ver uma igreja destruída? É quando a igreja começa a se desentender. Quer ver um emprego, serviço destruído? A sociedade destruída? A nossa classe política destruída? Todas as áreas da sociedade destruída, né? Uma categoria de policial, de médico, que seja. Irmãos, é quando não se entendem. É quando cada um fala uma língua diferente ali e ninguém se entende. Não é isso, meus irmãos? Então foi isso que aconteceu na Torre de Babel. E aí deu origem a todos os idiomas falados hoje, né? Mas como eu falei, o idioma original era só um, no tempo de Adão e Eva. Vamos para o subtópico 3, indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português e o chinês, é possível encontrar um elo
às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Então mesmo o português e o chinês, irmão, se você observar bem, se prestar bastante atenção, vai ter assim alguma frase, né, alguma coisa parecida, amém? Com o idioma original ali, irmãos, com o idioma comum, né? Mesmo que seja assim tão distante, mas vai ter algo assim parecido. Tem palavras que são parecidas, né? Tem idiomas assim que são parecidos, mas mesmo os mais distantes vai ter algo ali que nos faz remeter a um idioma único, original, que surgiu ali desde a criação do mundo. Então, resumo dessa lição. Houve uma língua primeva, seguida de uma confusão linguística, mas é possível perceber seus indícios nos diversos idiomas presentes. Amém, meus irmãos? Só uma observação aqui, ninguém sabe, né, qual foi o primeiro idioma. Ninguém sabe qual foi o primeiro idioma. Nós estávamos falando aqui de Babel. Só uma observação importante também em Babel é que diz assim, ó, em hebraico, um jogo de palavras no versículo 9 é pungente. Significa confusão, e a diversidade de línguas resultou em balbúcios, ou fala ininteligível. Então, Babel significa confusão. Amém, meus irmãos? Subtópico 3, para nós encerrarmos esse estudo de hoje. Temos aqui 20 minutinhos e nós vamos conseguir cumprir em nome de Jesus, né, o tempo. Meus irmãos, quando os cultos voltarem ao normal, amém? Nós convidamos os irmãos para nos visitar lá no Ministério Segundo o Coração de Deus, QNO 5, Conjunto G, loja 55, onde nós damos o estudo ali com todos os irmãos, né? É um pouco diferente, porque nós damos ali com todos os irmãos. Mas eu vou dizer, eu gostei aqui da live também. Gostei daqui porque deu para mim, né, concentrar bem aqui no estudo também. Versículo 3. Em Cristo somos todos um. Em Cristo todos somos um. Subtópico 3. Em Cristo todos somos um. Assim como o pecado veio através de um só homem, irmãos, mas a nossa salvação também veio através de um só homem. A Bíblia fala do primeiro Adão, né, e do segundo Adão. O primeiro Adão foi Adão mesmo, né? O segundo Adão, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui diz, a unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Então a nossa unidade não é apenas na língua, na raça, mas a nossa unidade também no pecado, né? Mas também na redenção. Amém, meus irmãos? Nós vamos aqui decorrer sobre esse tópico aqui, eu creio que vai sanar algumas dúvidas que nós temos, né? Agora, irmãos, eu quero trazer aqui duas referências. Marcos 16:15, subtópico 3. Marcos 16:15 vai dizer assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marque aí, criatura. João 1, versículo 12. E João 1, versículo 12 vai dizer assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém, meus irmãos? Então, duas coisas aqui. Fala de criatura e de filhos, meus irmãos. Criatura e filhos. Nós temos que pregar a criatura para que a criatura deixe de ser criatura e se torne filhos. Amém? Então, apesar do pecado ter entrado no mundo, né? Todos foram destituídos aí da glória de Deus, mas nós temos essa oportunidade também de redenção. Deixar de ser criatura e nos tornar filhos. Essa é a vontade de Deus. Tópico 1. O pecado universal de Adão. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais, porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. Marque aí, representante. Deus, ele trabalha com representantes. É até interessante, né, que esses dias a jovem que congrega com a gente, Maria Clara, ela estava perguntando justamente sobre esse assunto. E eu não sabia que a lição ia falar desse assunto. Eu até falei para ela ontem, falei, ó, justamente aquela dúvida que você tinha é o que a lição, o estudo bíblico vai nos ensinar. Para mostrar como que Deus é maravilhoso, né? Como que Deus fala. Então, meus irmãos, Deus ele trabalha com representantes. Adão, ele nos representava. Nós aprendemos que todas as nossas informações genéticas, a nossa informação genética que tem no nosso DNA mitocondrial, né, veio de Eva. A mesma informação genética. Então, Adão, ele era o quê? Ele era o nosso representante, meus irmãos. Então, ele como nosso representante, ele representava toda a raça humana. Então, Deus, ele trabalha com representantes. Se Adão pecou, todos pecaram também. Agora, Jesus, irmãos, ele é o nosso representante também. Deus enviou um segundo representante, nosso Senhor Jesus Cristo.
Então Jesus Cristo, ele veio sobre essa terra, ele morreu sem pecados, ele venceu toda a tentação, todo o pecado, ele venceu. Certa vez ele perguntou: qual de vocês me convence de pecado? Qual de vocês pode apontar um pecado em mim? Então Jesus Cristo, ele é o nosso segundo representante. Então se Jesus Cristo morreu sem pecado, irmãos, nós também hoje em dia nós não temos pecados, porque Jesus Cristo nos representou, morrendo naquele madeiro, sendo sacrificado ali, ressuscitando no terceiro dia. Jesus, ele é o nosso representante. Aqui vai dizer: eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Todos os seres humanos achavam-se ligados entre si pela transgressão de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Só uma curiosidadezinha, né? A Bíblia fala uma coisa interessante. A Bíblia fala que quem foi enganado não foi o homem. A Bíblia fala que quem foi enganado foi a mulher. A mulher que foi enganada pela serpente, né? E comeu ali o fruto proibido. Aí muitos homens podem falar aí: tá vendo aí, ó? Tá vendo? A mulher é mais burra, né? Vamos colocar assim. Muitos homens podem chegar, né, irmãos, com essa acusação. Ah, a mulher é menos inteligente. Ah, a mulher é mais burra. A mulher que foi enganada. A mulher é mais tola, ela que foi enganada. Mas, irmãos, vamos pensar bem nisso. Se a mulher ela foi enganada, ela comeu porque foi enganada. Agora, e o homem, irmãos? O homem comeu conscientemente. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo e ele foi e comeu. Então, tem a gravidade também, né, de comer conscientemente. A palavra de Deus nos ensina que o homem foi feito, depois a mulher foi criada ali também, e o homem tinha o papel, irmãos, de cuidar da mulher, de zelar pela mulher, e a mulher também ajudar o homem. Eles tinham que estar ali juntos, né? Eles tinham que estar ali ligados, não que tinham que ficar colados o tempo todo, mas eles tinham que estar ali cuidando um do outro, irmãos. E ali houve esse descuido, o pecado entrou no mundo, né? E com isso, a consequência do pecado, que é a morte. Por que Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos? Porque Deus, ele não queria que nós apenas nos sentíssemos livres. Não, ele queria que nós fôssemos verdadeiramente livres. Não apenas que nós nos sentíssemos livres, mas que nós fôssemos verdadeiramente livres. Falando nisso, né, quero até mandar um alô pro meu primo Leandro. Eu estou assistindo as lives do Leandro, meu primo, pastor Leandro, e eu estou aprendendo muito também. O Leandro estava abordando esse tema também, sobre a liberdade. E eu tenho aprendido muito, está me ajudando também, né? Então vai um alô aí pro meu primo Leandro, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, muitas vezes nós podemos falar assim: mas isso não é justo. Isso não é justo. Adão que pecou, Adão e Eva que pecaram, então todos pecaram. Mas aí, irmãos, nós vamos aprender outra coisa. Neste mundo, tudo afeta tudo. Tudo afeta tudo. O pecado lá atrás de Adão nos afetou hoje em dia. Nós vivemos nesse tempo aí de coronavírus. Esse coronavírus, ele não começou aqui no Brasil. Ele começou lá na China, fora, né? Não sei se lá foi o lugar de origem mesmo, mas lá na China foi o lugar mais famoso, né? Começou lá na China, esse coronavírus do jeito que nós estamos vendo aqui agora, porque tem mutações, né? Que sofre ali o vírus. Mas esse coronavírus veio lá da China. Então algo que começou lá na China, irmãos, né? Foi afetando, e chegou aqui no Brasil. Tudo afeta tudo. Uma decisão que você toma hoje, irmãos, vai ter consequência. Pode afetar sua família, pode afetar seu filho, vai afetar, né? Tem coisas que não são tão importantes, não afetam tanto. Mas tem coisas que são muito importantes e afetam muito. Mas tudo afeta tudo. Adão e Eva pecaram, mas nós continuamos pecando também, né? Então, irmãos, tudo afeta tudo neste mundo. Por isso a importância de nós tomarmos as melhores decisões e fazermos as melhores escolhas. Deus, ele quis criar o homem livre. O homem tinha o direito ali de escolher comer ou não comer. Se os irmãos forem observar bem, só existia uma proibição no Jardim do Éden. Porque às vezes a pessoa fala: mas Deus proíbe muita coisa, Deus é um Deus de proibição, Deus vive proibindo. Irmãos, no Jardim do Éden, só existia uma proibição. E Deus não ia obrigar, forçar o homem a obedecer. Não, Deus deu o direito de escolha. Só havia uma proibição. Deus falou assim: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Toda a árvore. Menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dele não comerei, porque o dia que comer você vai morrer. Então era uma única proibição, irmãos. Tudo era permitido, mas era a única proibição era essa. Né? Recomendação, era uma recomendação de Deus. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Deus não é um Deus de proibição. Deus é um Deus de liberdade. Liberdade é poder de escolha. Poder dizer não àquilo que nos prejudica. Essa é a verdadeira
esse é o verdadeiro poder de escolha. É poder dizer não àquilo que nos prejudica. Se alguém me oferecer hoje um copo de pinga, eu vou dizer não. Não quero. Mas se fosse antes, talvez eu não conseguia dizer não, porque eu era viciado na pinga. Então essa é a verdadeira liberdade. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, meus irmãos? Mas liberdade não é libertinagem. Liberdade é o poder de escolher aquilo que nos faz bem. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para o subtópico 2 e já estamos quase no fim, viu, irmãos? Tenha paciência aí. Subtópico 2. As consequências universais do pecado de Adão. Porque nós temos o direito de escolha, né, irmãos? Nós temos o direito de escolher, mas nós não podemos escolher as consequências. As consequências nós escolhemos, não escolhemos. Não é isso? Aqui diz, a consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra de sua perfeita comunhão com Deus. Existe castigo maior do que esse? A quebra da comunhão com Deus, irmãos? Existe consequência maior do que essa? O mais triste do inferno não é que o diabo vai estar lá. O mais triste do inferno é que Deus não está lá, irmãos. Isso é que é o mais triste do inferno. Então houve a morte espiritual em primeiro lugar, porque muitos podem até argumentar, mas comeram e continuaram vivos. Primeiro houve a morte espiritual, irmãos. E aqui diz, a quebra de sua comunhão com Deus. Então, primeira consequência, morte espiritual. Segunda consequência, quebra da perfeita comunhão com Deus. Está lá em Gênesis 3, versículo 23 e 24. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até os 930 anos, veio a experimentar a morte. Já está lá em Gênesis 5, versículo 5. Então veio a morte espiritual e depois a morte física. Adão, ele viveu 930 anos. Quero trazer uma coisa curiosa aqui para os irmãos. Adão, ele viveu 930 anos. Sabe qual homem que mais viveu na Bíblia? Foi Matusalém. Matusalém, ele viveu 969 anos. Então nós vemos, irmãos, que o homem nunca alcançou a idade de 1000 anos. O homem nunca alcançou a idade de 1000 anos, meus irmãos. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Deus, ele falou algo, ó, no dia que você comer do fruto da árvore do jardim, você vai morrer. Só que o homem não morreu no mesmo dia, e aí? Mas se a gente for olhar mais profundamente para o lado espiritual, o homem que mais viveu nessa terra viveu 969 anos. Não chegou a viver 1000 anos. E sabe o que a Bíblia nos ensina? Que 1000 anos para Deus é como um dia. Então para Deus, irmãos, é como se eles tivessem morrido no mesmo dia. Porque 1000 anos para Deus é como um dia. Eles não chegaram aos 1000 anos. Então isso é interessante, né? Então diz assim, a morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram expostos à fraqueza e à morte. Então nós aprendemos que através do pecado do Adão veio a morte, meus irmãos. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora nós vamos ver também que a salvação veio também através de um único homem. Assim como o pecado entrou através de um homem, a salvação também é possível através de um único homem. Então antes da gente dizer, Deus é injusto, Deus é isso. Não, irmãos. Deus é tão justo que ele não entregou o homem ao seu próprio pecado. Deus deu o direito do homem escolher, deu o direito do homem escolher ser abençoado, viver eternamente, mas o homem escolheu dizer não. Mas mesmo assim Deus não abandonou o homem. Deus, ele criou ali o plano de salvação. E a Bíblia fala que, a Bíblia nos ensina que Deus, ele não foi pego de surpresa, irmãos, porque Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O pecado não pegou Deus de surpresa. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, irmãos, antes mesmo de Deus criar o mundo, na mente de Deus, o sacrifício do seu filho já tinha sido feito ali, naquela cruz. Para nós, foi há 2000 anos atrás, né, há mais de 2000 anos atrás, mas para Deus, na mente de Deus, nos planos de Deus, no propósito de Deus, porque Deus não vive nesse tempo que a gente vive, né? Não está ligado, não está preso a esse tempo. Deus é atemporal. Deus sempre esteve no passado, Deus está no presente e Deus já está no futuro. Para Deus, nós já estamos sentados nas regiões celestiais, em lugares celestiais. Para Deus, tudo já foi consumado, concretizado. Nós é que ainda estamos nessa peregrinação por essa terra, né? Presos ao tempo. Mas vai chegar um dia que tudo isso, irmãos, vai passar. Amém? Então, irmãos, Deus, ele enviou o seu Filho. Subtópico 3 vai dizer assim, ó, em Jesus Cristo, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. 1 Coríntios 15, versículo 45 e Romanos 5, versículo 15.
Lá em Romanos 5, irmãos, do 12 ao 21, é importante os irmãos lerem. Lê lá depois, Romanos 5, do versículo 12 até o 21. Vai explicar direitinho isso que nós estamos falando aqui. Amém? Então diz assim: através de sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Efésios 2, versículo 15. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, se por Adão nós éramos ligados pelo pecado, em Jesus Cristo, irmãos, nós somos ligados pela morte e ressurreição dele. Nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Nós estamos unidos, ligados com Cristo. Por isso que a Bíblia fala que a igreja ela é um corpo, Jesus é a cabeça. A igreja é como se fosse um templo espiritual, nós somos pedras vivas deste templo, Jesus é a pedra angular, é a base, e Jesus também é a cabeça do corpo. Nós somos comparados como corpo também, nós somos um membro, os membros, né? E Jesus é a cabeça. E os membros, ele não trabalha para si próprio. Minha mão não trabalha só para minha mão. Minha mão trabalha para todo o meu corpo. É por isso que essa história de cristão pensar só em si mesmo, só nos seus benefícios, nas suas bênçãos, irmãos, isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Amém? Os membros, eles servem todo o corpo. A Bíblia fala que nós somos membros uns dos outros. Os membros servem para ajudar todo o corpo. Amém? Meus irmãos. Então o crente não pode pensar só em si mesmo. O cristão, ele foi chamado para nós ajudarmos uns aos outros. Amém? Então a lição vai encerrar dizendo assim: nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Agora eu quero falar, irmãos, dessa família dos santos, né? Todos nós somos uma família em Cristo Jesus. Como eu falei aqui, a vontade de Deus é que nós sejamos unidos. É sempre a vontade de Deus, não foi que a gente fôssemos unidos apenas psicologicamente, apenas linguisticamente, na nossa língua, ou pela raça. A vontade de Deus também é que nós sejamos unidos numa só fé, num só espírito, diante de um só Deus. Vai dizer aqui em Efésios 4, versículo 3 ao 6. Anote aí. Efésios 4, versículo 3 ao 6. Vai dizer assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito, olha só, unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Isso dá vontade até de ler de novo a nosso texto áureo em Malaquias. Olha só. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conceito de nossos pais? Então, irmãos, se nós temos um só Pai, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só batismo, irmãos, por que muitas vezes nós vemos tanta divisão no nosso meio? Querendo ser melhor, maltratar, né, discriminar uns aos outros? Isso não vem de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A vontade de Jesus nessa terra é que todos, irmãos, todos nós fôssemos unidos. Isso foi o maior desejo expressado por Jesus antes dele morrer. Pouco antes de Jesus morrer, ele fez uma oração chamada oração sacerdotal. Nessa oração sacerdotal, irmãos, ele pediu por 3 vezes pela unidade da igreja. Jesus orou por si mesmo, Jesus orou por todos os pelos discípulos dele ali, e Jesus orou por todos os cristãos, todos aqueles que viessem a crer nele. Então Jesus orou por mim e por você. Amém? E olha só os pedidos de Jesus. João 17, 21 vai dizer assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22 vai dizer assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado, e eles como me tens amado a mim. O maior desejo de Jesus é que nós tenhamos essa unidade. Unidade no amor, unidade na paz. A unidade traz paz, irmãos. Nós somos unidos e nós temos a paz. Unidos no amor, unidos num só propósito. Nós temos personalidades diferentes, temperamentos diferentes, né? Temos jeitos diferentes. Mas, irmãos, todos nós temos que estar unidos num só espírito,
unidos no só amor. O amor é o elo perfeito. Essa é a vontade de Jesus, essa é a vontade de Deus. Chega de divisão, né? Chega de divisão. Conclusão. Nesta lição, aprendemos que todos os povos da Terra, apesar de sua diversidade étnica, cultural e linguística, formam uma única família, porquanto todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Esse foi o estudo bíblico, né? Nossa lição número 5. Espero que tenha sido bênção para os irmãos, você que assistiu, você que vai assistir depois, né? Você que vai assistir com mais tempo aí depois. Irmãos, dê valor à palavra de Deus, valorize a palavra de Deus, que com certeza a sua vida vai ser grandemente abençoada. Se você gostou, amém? Curta, compartilhe, nos ajude a esse ensino maravilhoso, irmão, chegar a mais vidas. Como nós falamos aqui, o corpo, os membros não trabalham para si próprio, trabalham para todo o corpo. Uma maneira de você trabalhar para os seus irmãos também é espalhando esse ensino. Se foi bênção para você, compartilhe isso também, deseje isso para o próximo e compartilhe também. Amém, meus irmãos? E vai estar também nos ajudando no nosso ministério, porque isso vai nos dar mais força, mais incentivo para nós estarmos aí, irmãos, pregando, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Isso envolve esforço, nós temos que nos esforçar para estudar, envolve oração, a gente tem que separar o nosso tempo, concentrar. Nós temos que estar bem, irmãos, tem que passar o dia todo assim bem, concentrando, porque senão nós não vamos produzir algo bom para os irmãos, né? Então nós precisamos das orações dos irmãos, que os irmãos possam orar. Agradecer nossa irmã Elisângela, irmão Moisés, que estiveram aí, todos os irmãos, minha família, nossa irmã Nilde Vila Nova, né? Os irmãos Daniel Souza, que esteve aí também, né? Todos que passaram aí no Facebook, irmão Jorge, Augusto, que Deus possa estar abençoando a todos, amém? Vamos continuar nessa só fé e vamos tornar isso um hábito. Sempre estar trazendo aqui estudos bíblicos abençoados para a nossa vida e você vai ser abençoado aí na sua casa. Amém, meus irmãos? Ore pelas nossas vidas, amém? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos. Agradecemos, meu Pai, por essa aula maravilhosa, por esse ensino maravilhoso, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar, meu Senhor, que o Senhor possa operar em nós tanto querer como efetuar, meu Pai. Nós aprendemos, meu Pai, que todos nós descendemos de um só casal, meu Senhor. Todos nós somos irmãos, meu Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém é mais importante que ninguém diante de Ti, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, meu Pai. Meu Deus, entendendo isso, Senhor, que nós possamos nos preocupar mais com o nosso próximo, que nós possamos ajudar mais o nosso próximo, que nós possamos compreender mais o nosso próximo e amar mais o nosso próximo, meu Pai, porque apesar de sermos diferentes exteriormente, meu Deus, nós somos interiormente, meu Pai, originados de um mesmo casal e de um mesmo Deus. Meu Deus, nós te agradecemos por essa revelação maravilhosa e te bendizemos e te damos toda glória, honra e louvor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. E graças a Deus está encerrado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo.